A morte. O que é senão o fim inevitável de todos os homens? Para muitos, ela chega como um espectro aterrador, um abismo de incerteza e medo. Mas para Marcos Aurélio, o grande imperador filósofo de Roma, ela era apenas uma velha conhecida, uma sombra sempre presente que ele aprendera a aceitar. Agora, em seu último dia, com o peso dos anos e da doença sobre seus ombros, ele se preparava para encará-la. Não com desespero, não com súplicas, mas com a serenidade de um homem que já a venceu antes mesmo de encontrá-la. Marcos Aurélio caminhava lentamente pelo pátio de mármore de sua vila. O vento frio da manhã de Roma acariciava seu rosto envelhecido, e ele sabia que seu tempo estava se esgotando. O imperador e filósofo estoico havia passado a vida toda preparando-se para esse momento, a morte. E agora ela se aproximava, não como um inimigo a ser temido, mas como uma velha conhecida que finalmente viera para cumprimentá-lo. Desde jovem, Marcos estudara as obras de Epicteto e Sêneca. Ele aprendera que a morte não era um castigo, mas uma parte natural da ordem cósmica. O estoicismo lhe ensinara que nada que estivesse além de seu controle deveria ser temido, e a morte era justamente isso, inevitável, inescapável, parte da natureza. Naquela manhã, ao sentir as dores em seu corpo enfraquecido pela peste, Marcos chamou seu filho, Cômodo, e seus conselheiros mais próximos. Sentou-se calmamente, com a serenidade de um homem que havia aceitado seu destino. Olhou para cada um deles e, com sua voz firme, começou a falar. A morte não é nada além da dissolução daquilo que a natureza nos emprestou. Se o universo não teme sua própria transformação, por que eu deveria temer a minha? Os olhos de seus discípulos estavam cheios de tristeza, mas também de admiração. Era raro ver alguém encarar a morte com tamanha dignidade. Um de seus generais, Aulo, questionou: "Mas César, não é natural temer o fim? Não é próprio do homem desejar continuar vivendo?" Marcos sorriu, com a paciência de um professor experiente. Natural é viver de acordo com a razão e a virtude. O medo da morte é apenas uma paixão descontrolada, um reflexo do apego a algo que nunca foi realmente nosso. A vida é um empréstimo, Aulo, e só um tolo se entristece ao devolver aquilo que nunca lhe pertenceu. O silêncio dominou o ambiente. Cômodo, sempre inquieto com a ideia de perder o pai, abaixou a cabeça. "Mas, pai, como posso continuar sem você? Como enfrentar a vida sabendo que não estará aqui para me guiar?" Marcos olhou com ternura para o filho. Ele sabia que Cômodo não tinha a mesma disciplina estoica, mas ainda havia tempo para ensiná-lo. "O que sou, Cômodo? Sou apenas carne e ossos? Ou sou meus pensamentos, minhas ações e minha filosofia? Enquanto praticar a virtude, eu viverei em ti. Enquanto fores justo e forte, minha presença nunca te abandonará." A manhã avançava, e as forças de Marcos diminuíam, mas sua mente estava tão clara como sempre. Ele fechou os olhos por um momento, recordando seus anos de estudo, batalhas e decisões. Tudo o que fora e tudo o que deixava para trás fazia parte de um grande ciclo. "Pensa no homem que fui", pensou Marcos, e um sorriso tocou seus lábios. De fato, a jornada de Marco Júlio César, de seu nascimento em 121 d.C., até sua possível morte em 180 d.C., foi longa e cheia de desafios. Filho adotivo de um poderoso senador e neto de outro, Marco teve sua ascensão ao poder marcada por intrigas e disputas de herança. No entanto, sob o reinado de seu tio, o imperador Antonino Pio, Marco dedicou-se a aprender com o tio e aos estudos filosóficos, buscando sabedoria e autoconhecimento. Com a adoção de Cômodo como seu herdeiro, Marco viajou pelo Império Romano para pacificá-lo e consolidar o poder. Em 161, ele derrotou os Quedas e os Partas, mas foi exposto à varíola, que o deixou deformado para o resto de sua vida. De volta a Roma,
Marco se dedicou à política e à filosofia, refletindo sobre a natureza humana e a busca pela felicidade. O ano de 168 marcou o auge de seu reinado, com vitórias militares e consolidação do poder. Mas logo surgiram novas guerras e problemas. No Oriente, Marco liderou campanhas militares contra os partas, os ácidas e os calídios, buscando expansão e poder. Em 175, a peste de Antonino estourou em Roma, causando devastação e afetando Marco. Apesar dos desafios, Marco continuou governando, refletindo sobre a natureza humana e a busca pela felicidade. Em 180, Marco viajou para a Grécia e se preparou para uma nova campanha militar. No entanto, sua saúde se deteriorou e morreu em 19 de março de 180 d.C., deixando um legado de poder, filosofia e reflexão. Ao longo de sua vida, Marco buscou a sabedoria e o autoconhecimento, enfrentando desafios e aprendendo com suas experiências. Em seus últimos momentos, ele reuniu seus amigos e familiares, transmitindo suas últimas reflexões sobre a vida, a morte e a busca pela felicidade. Seus ensinamentos ecoam até hoje, inspirando pessoas a buscarem a sabedoria e a serenidade em meio aos desafios da vida. E enquanto Marcos sussurrava palavras de sabedoria e conforto, sua voz ecoava no pátio, ressoando com a força de um homem que não teme o fim, pois viveu uma vida plena, honrada e em busca da sabedoria. Suas palavras ecoavam no pátio, ressoando com a força de um homem que não teme o fim, pois viveu uma vida plena, honrada e em busca da sabedoria. Pensai na grandeza do universo, pensou Marcos. Aquilo que me circundava quando jovem e me impressionava por sua vastidão, agora me parecia imensamente pequeno. Medir o céu e a terra, observar as estrelas e o cosmos. Ele recordava como, criança, observara o céu noturno, fascinado pela imensidão do universo. E agora, no final de sua vida, via a vastidão cósmica com outros olhos. Olhei para as profundezas do céu, exclamou Marcos, e me vi apenas como um mero ponto. Nada, absolutamente nada, disse ele, consigo ser, senão um pequeno fragmento em constante mudança. Nesse momento, ele ouviu a voz doce de sua esposa, Fúria. Querido, cheguei. Ela se aproximou, guiada por um servo. Com o corpo debilitado pela doença, Marcos a fitou com amor. Fúria, por sua vez, mantinha o rosto firme, mas lágrimas escorriam por suas bochechas. Calma, meu amor, murmurou Marcos. A vida segue seu curso. Não temas, pois o cosmos se renova a si mesmo. Nada é permanente, nem a morte, disse ele, olhando para o céu. A chama vital se apaga para renascer em outra forma. Fúria sentou-se ao lado de Marcos, abraçando-o. Havia uma profunda conexão entre eles, construída ao longo de anos de união e cumplicidade. Em seu abraço, Marcos via o amor incondicional, o conforto e a compreensão mútua que os unia. Lembro de quando nos conhecemos, sussurrou Marcos. As risadas, os sonhos, as esperanças. O amor nos une e transcende o tempo. Olhando para o céu, Marcos refletiu sobre a beleza do universo e o mistério da vida. A morte para ele não era um fim, mas uma transição para uma nova jornada. Deixe as nuvens em forma de barco, sussurrou Marcos, imaginando navegar pelas nuvens em direção a novas aventuras. Fúria assentiu, compreendendo a visão estoica de Marcos. A morte não era um obstáculo, mas uma passagem para um novo estado de existência. No silêncio do jardim, o amor, a saudade e a esperança se entrelaçaram. Marcos e Fúria, unidos por uma ligação profunda, encararam o ocaso da vida com serenidade e amor. Assim, no jardim do Império, sob o olhar atento de Fúria, Marcos Aurélio sussurrou suas últimas palavras, expressando sua visão estoica sobre a morte e a vida. Com serenidade, ele se despediu, deixando um legado de sabedoria e amor para as futuras gerações.